que momento um homem se transforma em um pai? Para quem nunca passou por isso, a resposta pode parecer óbvia. O momento da concepção ou então a descoberta. Mas a realidade não é bem assim. Do seu jeito e no seu tempo, cada um tem aquele momento em que a chavinha vira e percebe: vou ser pai. Para mim, por exemplo, o primeiro deles foi quando vi o Joaquim assim, pelo ultrassom, e ouvi o seu coração batendo pela primeira vez. Se cada paternidade é única, a melhor forma de mostrar um pouquinho dessa jornada para vocês é contando o maior número possível de histórias diferentes. Relatos e experiências que eu e outros papais vivemos todos os dias e que você vai conferir a partir de agora. É difícil encontrar uma definição técnica de paternidade. No dicionário, ela é, obviamente, definida como a condição de ser pai. Em alguns, ainda como o vínculo sanguíneo ou não que liga pais e filhos. Não muito distante da definição jurídica que podemos encontrar. Olha, a lei ela não é muito esclarecedora no que se refere aos deveres de um pai, né? A matéria é regulada pelo artigo 1634 do Código Civil. Se a gente for dar uma olhada lá, eu acho que causaria até estranheza. Quais são os deveres? Como é que se exercita o pátrio poder, ou antigo pátrio poder, hoje poder familiar, não é? Então, o legislador ele se prende a coisas formais que não representam a paternidade hoje em dia, né? Por exemplo, dirigir a criação e educação do filho, exercer a guarda, conceder-lhe ou negar-lhe consentimento para casar. Ou seja, a linguagem do Código Civil, ela trata de alguma outra coisa que não é mesmo uma paternidade, não é? Mas esse oceano é muito mais profundo do que isso. Ser pai é fundamental no desenvolvimento da sociedade. Aliás, a figura de um pai, a figura paterna daquele que exerce a função paterna, é essencial para que nós tenhamos o desenvolvimento pleno de uma vida, o desenvolvimento pleno de um ser humano. Então, quando nós pensamos na figura do pai, na paternidade, nós estamos pensando naquele que contribui para que a família exista e se solidifique. Nós falamos que a família é a célula-mãe da sociedade, não é? Então, para que essa família se fortaleça, se desenvolva e cresça em todos os aspectos, nós precisamos dessa figura paterna. Então, é um conceito que está em formação e eu acredito que nunca conseguirá ser traduzido aqui, como tentou o Código Civil, num artigo, né? As palavras, elas não conseguem traduzir o que é realmente paternidade. Podemos imaginar então que a paternidade é, na prática, um complexo presente para todos aqueles que se fazem presentes na vida de uma criança. Então, quando eu penso na paternidade, eu penso no papel dessa pessoa, desse homem, que vai propiciar não somente o alimento físico, não somente a provisão para dentro de casa, mas N questões que envolvem a vida familiar, né, no desenvolvimento e na construção da personalidade de uma criança, de um filho, por exemplo. Uma pena que muita gente ainda não tenha entendido isso. Uma lembrança bem forte que eu tenho é a desse dia aqui, quando eu saí da maternidade e fui registrar o meu filho. Saber que uma pessoa vai levar o meu nome, o nome da minha família por onde for, é uma sensação indescritível. Só que muitos pais não sabem o que ela é. Triste para eles e traumático para os filhos. Os espaços em branco nessas certidões não representam apenas a ausência de um sobrenome, mas também lacunas nas vidas dessas pessoas que são bem difíceis de serem preenchidas. De acordo com o Conselho Nacional de Justiça, cerca de 6 milhões de brasileiros não possuem nome do pai em seus registros.
Só no ano passado, a estimativa é de que quase 100 mil crianças tenham sido registradas com esse campo vazio. A questão de uns 2 anos atrás, eu fui entrevistado por uma repórter de Hong Kong. E ela veio me entrevistar justamente porque ela achou um absurdo haver um programa desse tipo, porque na China isso é inimaginável, que o pai não reconheça o filho, não existe isso, não é? Quando você nega o nome para o seu filho, você está tirando dele a própria história dele. Esse número de pais ausentes não compromete apenas a família, mas toda a organização social do país. A paternidade, ela envolve também um reconhecimento formal perante a sociedade. E a pessoa que não tem isso, ela começa desde cedo a sofrer o auto-bullying, né? Ela está numa sala, por exemplo, e chamam ela para atendimento médico e vão fazer a ficha. Quando chega o nome do pai, não está lá. E ela, mesmo que tenha o pai, ela se sente mal, não é? E claro, afetam diretamente o desenvolvimento daquele filho. Pode gerar insegurança, instabilidade emocional, questões de cognição afetadas e até mesmo transtornos que podem surgir em decorrência da ausência paterna. É uma coisa interessante, não é apenas o prover o alimento, o dinheiro, a roupa, os bens, porque a presença do pai é fundamental para que haja justamente o desenvolvimento do afeto, né? E essa presença faz com que a criança se veja no mundo como alguém especial, como alguém importante que pode dar sequência à família. Pensando em trazer o tema aos holofotes e ser uma luz na escuridão para aqueles que procuram conhecer a sua história, o Ministério Público de São Paulo criou o programa Encontre Seu Pai Aqui. Quando eu cheguei em São Bernardo do Campo, eu sou promotor de justiça em São Bernardo do Campo, eu fiz um rápido levantamento e descobri que tinha mais de 10 mil crianças e adolescentes na escola pública sem o nome do pai. Daí eu imaginei colocar essas crianças em fila na Viancheta, chegaria a Santos. Isso é um absurdo. Então eu estava andando pelo Poupa Tempo e falei, puxa vida, é aqui um bom lugar para se encontrar um pai. Daí lembrei de uma loja de departamentos que havia no centro de São Paulo, há muito tempo atrás, chamada Mapping. E ali no térreo havia um cantinho onde os filhos perdidos poderiam aguardar. E tinha uma placa em cima, Encontre Seu Pai Aqui. E eu falei, bom, é uma boa ideia, vamos chamar de Encontre Seu Pai Aqui. E estamos desde 2005 fazendo isso em São Bernardo e há uns 4 anos fazendo no estado inteiro através do Poupa Tempo. Nessa página, tanto os filhos que não conhecem seus pais, quanto os pais que perderam contato com a família, podem se cadastrar para tentarem esse reencontro. Eu entrei no problema com a visão de um promotor. Qual é a vantagem de ter o nome do pai no registro civil? Bom, primeiro, sucessão. Quando o pai morrer, ele pode herdar. Segundo, pode pedir alimentos, não é? E pode conseguir um abrigo numa situação ruim. No entanto, logo percebi que essa visão de promotor, né, não se adequava à realidade. Há uma coisa muito maior. Eles perceberam que as pessoas choram. O chefe do Poupa Tempo de São Bernardo diz que 80% das pessoas que entregam a ficha têm água nos olhos. Muita gente sonha com essa família composta por pai, mãe e filhos. Por isso, a falta de uma dessas partes causa uma sobrecarga. E existem os casos em que isso também acontece com os pais. O Douglas, né? Tem 36 anos e tem 3 lindos filhos, né? O Pedro, de 6 anos, o Bentinho, de 3 e a Maria Helena agora, que vai fazer 8 meses. Pô, era o primeiro filho, a gente tinha um monte de dúvida, preparamos um quartinho, preparamos par para um monte de coisa, né? Aí, mas na hora que você chega com a criança no colo, abre a porta do apartamento, a gente mora no apartamento, né? E entra, dá aquele choque, você fala assim, foi agora. Treino, joga jogo, né, cara? E
Cara, acho que tanto a Vanessa quanto eu não tinha cabeça nenhuma no começo de o que ia fazer, né? Se esforçava, batia a cabeça, errava, procurava metodologias de educação, vamos para esse outro, ia pulando de galho em galho até a gente se encontrar. Falei, não, o que dá certo pra gente é esse e vamos embora. A mais nova, entretanto, está crescendo com o pai, aprendendo na marra os 2 papéis. É que a sua esposa, Vanessa, faleceu em março deste ano, vítima da Covid-19. Ela estava na 34ª semana de gestação quando foi internada e faleceu 5 dias após o parto ser feito às pressas. Não tem como te descrever, é uma mistura de várias sensações, mistura do luto, né? Eu não sabia o que sentir, não sabia o que pensar. Lógico que eu falei assim, ter a fé me preparou muito, me ajudou muito, mas assim, não é o que resolveu na hora. Douglas nunca se contentou com a ideia da mulher ter mais responsabilidade sobre os filhos. Por isso, desde o nascimento do Pedro, de 7 anos, sempre fez questão de dividir as tarefas e de estar presente na rotina das crianças. Eu sempre quis estar junto, na hora de amamentar, até de madrugada, mas sempre, não só de mamadeira, roupa, banho, sempre fiz questão de fazer muita coisa junto. Mas claro que a perda, além da dor, entregou ao pai a necessidade de se reinventar. Hoje ele assume a missão de criar em dose dupla. O Douglas consegue fazer seus trabalhos de home office, mas sempre assim, atento às necessidades dos filhos. Sua sogra o auxilia, principalmente com a Maria Helena, que por causa da idade requer mais supervisão. Uma coisa que o psicólogo trabalhou muito comigo na terapia, né, durante o luto. Eu fui descobrir isso agora, cara, você não tem controle de tudo. Foi assim, foi o que eu aprendi no 3º filho, não adianta querer se programar, não adianta querer um monte de coisa, você não vai ter controle. Se você tem uma ideia, acho que nos 2 primeiros meses era só eu que queria trocar a fralda dela. Não deixava ninguém, cara, falou, não, deixa que eu troco, deixa que eu cuido. Aí depois de um tempo, o psicólogo falando, a dona Salete, a tia Edna falando comigo, aí que eu fui, não, beleza, vou deixar vocês trocar, cuidar dela também. Ele sabe que jamais vai preencher esse espaço que a mãe deixou na vida da família, mas segue se entregando à paternidade integral, com a confiança de que todo esse esforço conforte essas 3 lindezas. Talvez em algum momento da vida falte a figura materna para eles, mas jamais o amor e o afeto. A Vanessa, infelizmente ela se foi, mas o que ela deixou aqui? Que deixou de mais importante? Os meninos, os 3, né? Tanto que antes da fase você falou, olha, cuida dos 3 que eles vão precisar de você. Fica melhor, quando eu internei ela, tava ruim também de Covid, né? E eu penso nisso, o que eu vou deixar para esse mundo? São os 3, entendeu? O que vai continuar a minha história não é que as pessoas lembrem de mim, não é... É o que os 3 vão fazer. Então, quando os perguntam, é isso, cara. Seria nem continuidade, né? Seria muita presunção também para que eles serão a minha continuidade, mas sim, seria um legado, seria o melhor que eu fiz nesse mundo, são os 3. Quem disse que esses sentimentos tão bonitos se herdam no sangue? De jeito nenhum. O carinho, o cuidado estão muito mais ligados à rotina do amor diário do que ao DNA. Histórias de adoção são um exemplo disso. Iniciamos uma nova fase na vida da gente aí, com a adoção dos nossos 3 filhos, hoje. Eu já tenho um filho que ele tem 31 anos, né? E está curtindo, sempre quis um irmão, na verdade, né? Sempre esperou, nunca veio, ele já tinha até desistido, né? E quando recebeu a notícia, né, dos 3, ele está participando ativamente, né, curtindo pra caramba, né, as crianças, né? No princípio nós não pensávamos em ter filhos, né? Porque o Flávio já tinha o dele, eu tinha vários sobrinhos que trabalhava muito, então não tinha intenção de ter filhos no começo. Quando essa vontade começou, né, ela chegou, eu já estava com 40 anos, 38 na verdade, e foi difícil engravidar. A gente procurou alguns métodos, né? Eu cheguei a fazer fertilização, mas não deu certo. Passou um tempo, eu resolvi, né? E conversando com o Flávio, nós resolvemos
partir para adoção. Demoramos, conversamos, né? Ficamos muito, vai, não vai, houve história. A gente tem na família pessoas que adotaram, amigos, e a gente ficou na dúvida. Eu já tinha feito um trabalho voluntário em algumas entidades, mas não tinha vontade de adoção. Como é comum no Brasil, eles tiveram uma longa espera na fila. Foi graças ao perfil pouco restritivo na escolha e a abertura deles a receber um grupo de irmãos que conseguiram encontrar os seus filhos. E em fevereiro desse ano eu olhei a fila e falei, nossa, Flávio, a nossa inscrição vai vencer em junho. E a gente já estava meio desanimado, né? E eu falei para o Flávio, não, acho que eu não vou renovar mais. Você quer renovar? Não, também acho melhor a gente não renovar. Ele ficou na dúvida, eu já tinha decidido não renovar mais. E em março, no mês do meu aniversário, a Lilian, que é do Grupo Renascer, mandou uma mensagem para mim, né? Norma, tem 3 crianças. Eu falei, 3, Lilian? A gente estava numa fila para 2. O nosso cadastro tem 2 crianças. Ai, mas é a cara de vocês. Eu acho que vocês deviam conhecê-los. Quando eu falei, não, a gente quer conhecer, aí a Lilian mandou pra gente, nossa, a gente já tinha se apaixonado pela história. Quando veio a foto, eu falei assim, gente, ela parece uma mini Norma. Nós somos adultos e estamos ali construindo uma relação, mas existe um serzinho pequeno, na maioria das vezes, que só está pronto a amar. Então, quando a gente aceita aquele amor e abre o coração para ele, se constrói o laço entre pais e filhos. E eu posso dizer que muitas das vezes esse laço de pais na adoção chega a ser até mais profundo do que na biológica. Porque não existe adoção por acaso, não aconteceu a adoção. Quem entra para adotar passa por um longo processo, então só adota aquele que tem certeza, que quis muito. Entre tantas coisas que aprendem com as crianças, está que pai mesmo é quem cuida e está ali do lado sempre. Não tem mais quietude, né? Como a Norma disse, a casa, se em dado momento ela tinha uma tranquilidade, não tem mais, né? É movimento o tempo todo, né? Movimento o tempo todo. Mas é legal, porque é uma outra energia circulando e a gente também vai colhendo deles essas informações, né? Esse retorno é muito gostoso, é gratificante. É uma troca de amor, né? Imensurável. Essa aqui é clássica e usada para a contagem de muitas coisas, principalmente de filhos. 1 é pouco, 2 é bom, 3 é demais. Imagina 4 então? Uma vocação que chegou na vida do Niltinho quase que de uma vez, como ele sempre gosta de lembrar. Bom, eu sou o Niltinho, pai do Arthur de 6 anos, do Heitor do Gael 4 anos, da Helena de 3. E falo que passei 32 anos da minha vida sem ser pai. Em 3 anos tenho 4 filhos. Né? E falo que não sei como vivi tanto tempo sem eles na minha vida. Né, meu amor? Uma realização que demorou para acontecer, mas que sempre foi um sonho que ele carregou. Pelo menos o primeiro. O Arthur foi extremamente querido, desejado. Todas as possibilidades de tentativas de engravidar, a gente levou quase 10 meses. Até que realmente deu certo, quando a gente meio que desencanou, se for para ser, vai ser. Aí a gente engravidou do Arthur. Passou um ano e pouquinho, engravidamos dos gêmeos, né? E aí foi realmente uma surpresa. É que uma casa cheia assim tá cada vez mais difícil de ver. Dados dos registros civis no Brasil apontam que a última vez em que a média de filhos por mulher era superior a 4 foi nos anos 80. Nos anos 90 já ficou abaixo de 3. No início do novo milênio, mais queda na média. E agora, de acordo com os registros de crianças no ano passado, a média de filhos por família é ainda menor.
Ou seja, a paternidade já é diferente e desafiadora para cada homem, mas no caso dele é ainda mais intenso. Eu, quando conheci Gisele, filho, assim não, filho, né? Helena, eu falo que é meio que automático. Um filho dá trabalho, né? 2, 3, você acaba, onde come um, come 3, onde organiza um, organiza para 4. Então, lógico, tem toda uma logística bem detalhada, né? Confesso que não é simplesmente, vou pegar ali a mochilinha, pegar meia dúzia de... Não, tem que ter todo um planejamento. Então, para uma ida na casa do meu sogro, tem que ter um planejamento. Por isso, muita organização. Para conciliar bem o trabalho e a rotina com as crianças, precisa ficar tudo bem desenhado por aqui. Eu e minha esposa, a gente trabalha fora e basicamente nossa rede de apoio se limita aos meus pais e minha enteada e a escola, né? Eu falo que a escola não é um lugar para a gente simplesmente depositar nossos filhos para a gente trabalhar, mas acaba sendo uma rede de apoio porque tem todo um contraponto. No meio disso tudo, ele ainda acha tempo para trocar experiências com outros homens. O Niltinho é criador e organizador de uma roda terapêutica mensal, que aborda com os pais questões sobre masculinidade e sobre uma rotina saudável com os filhos. Começou de forma presencial, né? E eu no meu círculo de amizade, também na minha forma de ter um lugar seguro, chamei alguns poucos pais que têm um pensamento um pouco mais alinhado com o meu, né? E depois veio a pandemia, o negócio foi pro digital, foi pro online. E o online acabou tendo o destaque de conhecer gente do Brasil todo e gente de fora do Brasil também, né? E todas essas conexões acabam sendo uma rede de apoio, mais do que uma rede de apoio, uma rede de afeto, para que a gente possa se vulnerabilizar. Não é simplesmente falar, o meu filho está indo para a escola, aconteceu isso. Não, estou aqui no meio da madrugada, meu filho está com 39, já foi no médico, está sendo atendido e agora? Né? Então, mais do que dar esse suporte para as dúvidas também, dá aquele suporte para o pai. Uma forma de também criar um movimento mais forte para mudar algumas tradições da sociedade que excluem os pais dos cuidados. Toda consulta, depois a gente passou várias vezes, a gente subia direto para São José e sempre parava no restaurante no meio do caminho para poder trocá-los. E todas as vezes, não sei agora, mas na época não tinha trocador no banheiro masculino. E todas as vezes fazia questão de eu pegar meus filhos, descer, chamar lá a funcionária, ela ficava na porta do banheiro feminino, né? Falando, tem um pai aqui trocando. E já aconteceu de chegar e, se agora não tem como, gente, licença, estou entrando com meu filho, vou trocar a fralda, sempre em alto bom tom. E porque a gente tem que forçar uma situação, né? A gente tem que mostrar que o pai, o homem, está totalmente apto a fazer qualquer coisa que a mamãe faça. O que não tira o foco dele do seu compromisso. Ou melhor, dos seus 4 compromissos mais importantes. Estar ao lado deles em cada situação. Nesses detalhes, na noite mal dormida, na madrugada quando levanta para cobrir um, levantar para acudir o outro. E nesses momentos eu vejo que muita coisa depende de mim. Não digo só de mim e da minha esposa. Mas o quanto que é gratificante estar ali 100% em prol deles. A paternidade é marcada por vários momentos especiais, mas se engana quem pensa que isso só acontece em dias extraordinários, em grandes viagens. Para mim, por exemplo, um dos momentos que eu mais aguardo são aqueles em que eu chego a tempo de buscar o Joaquim na escola. É nesse momento que a gente tem nossas principais conversas, que a gente se diverte, brinca pra rua, inclusive na maioria das vezes pedindo pra ir como, filho? Assim, né? De cavalinho. Vambora então. O Juan é pai desse figura aí, o Luca, e aprendeu a dar ainda mais valor a esses momentos cotidianos, tudo por causa do isolamento social. Meu nome é Juan Lamberto, sou médico, formado já há 8 anos, e eu tenho o Luca,
meu mais velho, de 5 anos de idade, tem a Alice, de 1 ano e 2 meses, está dormindo ainda. E desde o começo da pandemia, eu tive que me afastar dele, me afastar da minha esposa, que estava grávida na época, para poder ir para a linha de frente do Covid. A gente não conhecia essa doença, não sabia quem que ela pegava, quem que ela adoecia. Então, assim, foi uma decisão difícil pra caramba, me afastar deles. Eles ficaram na casa dos meus sogros e eu fiquei em casa sozinho. E a minha rotina desde então sempre foi essa. De segunda a sexta, eu saio às 7 da manhã, volto depois das 7 da noite. O plantão lá começa às 7, acaba às 7. Durante a pandemia, alguns dias a mais, a gente tive que fazer mais plantões, porque não tinha médico. Médico tem, porém médico que faz emergência, que são os casos mais graves, de intubação, de UTI, são poucos. Ser médico durante uma pandemia com certeza não é fácil. Só que mais difícil ainda era não poder estar perto da família neste momento que causou tanta preocupação. E o ruim era, trabalhava, o psicológico acabava, quando voltava para casa não tinha família, não tinha nada, ficava sozinho em casa. Então foi uma fase bem complicada da minha vida. Eu acho que eu envelheci uns 30 anos em 6 meses, mais ou menos. Foi muito tenso, assim. Viveu tudo isso longe do filho e da esposa, que na época estava grávida da caçula. Mas teve um dia em que ele não aguentou. Vestiu uma fantasia de dinossauro que comprou pela internet e que o isolava bastante e foi fazer uma surpresa para o Luca. Mesmo assim, com tanta proteção, sentiu no abraço do filho a anestesia para a dor da saudade. Na verdade, o Luca, ele gosta muito de dinossauro. Tudo para ele é dinossauro. E animal. E animais também. E faziam 3 meses que eu estava longe deles. Falei, vou comprar um dinossauro pro Luca, né? Bem grande, para tentar fazer ele não sentir tanta minha falta. E estava vendo numa loja lá no Mercado Livre, achei um dinossauro gigante. Falei, pera, esse dinossauro aqui ele isola, né? Ele é uma camada de plástico, protege. Se eu tiver de máscara, com as mãos higienizadas, dificilmente, se eu estiver contaminado, eu vou contaminá-lo também. Comprei. Parei o carro aqui fora, vesti a fantasia, coloquei máscara, higienizei minhas mãos, todo o procedimento que a gente faz até para entrar no hospital, fiz na fantasia também. E falei, Mariane, abre o portão que eu tô aqui fora e fala pro Luca vir aqui. E minha sogra começou a filmar nesse dia. E o Luca foi achando que era um dinossauro, que era um brinquedo grande, né? A hora que ele viu o dinossauro, nossa senhora, ele saiu correndo. Primeiro assustou. Né? Pernas pra que te quero, né, Lu? Saiu. E o vídeo viralizou. O profissional que infelizmente viveu o período mais crítico da pandemia, em meio a tanta notícia ruim, ajudou o mundo com o seu trabalho, mas também com uma dose de esperança com o seu exemplo. Você assustou muito, cara? É? Eu queria ir lá dentro, chamar o vô e a avó e me falar para me proteger. Você ficou assustado, né? Parecia um dinossauro de verdade, né, Lu? Fiquei. O que você queria fazer com o pai? Brincar. Brincar? E mostrar para os meus amigos. E aí eles iam brincar comigo e brincar com o dinossauro. Você estava com muita saudade do pai? Agora, juntos novamente, a fantasia serve só para recordação. O que esses dois querem daqui pra frente é estar sempre assim, bem pertinho. Você começa a valorizar os pequenos detalhes, né, que antes até então não valorizava. Eu sou muito focado no meu trabalho e às vezes eu peco muito com a minha família, porque querer trabalhar demais também deixa uma ausência para a família. E eu comecei a pensar nisso. Então, assim, eu estipulei uma meta na minha vida. Quando eu atingir, meu trabalho vai diminuir gradativamente para eu poder aproveitar mais com eles. E agora, todos os meus dias de folga, eu tento fazer alguma coisa com os dois. Pegar, ir para uma praia, ir passear. A vida de um pai é repleta de momentos marcantes, mas aqueles que têm mulheres em casa sabem que um deles, um dos mais aguardados, é aquele de poder entregar a sua filha no altar para a formação de uma nova família. Por isso, hoje a gente veio até Guaratinguetá
acompanhar um casamento e principalmente a preparação de um pai que está prestes a entregar então a sua filha para essa nova etapa da vida dela. E a gente vai ver então como é que está a expectativa do Egídio e como é que está essa preparação para esse momento tão especial. Tudo bom, cara? Egídio, tudo bom? Tranquilo? Tudo certinho, graças a Deus. Tudo certinho. Grande dia chegou então, né? Dia esperado pra família, né? Você tá à vontade, vamos entrar. Então dá licença, viu? Fica à vontade aí. E um dia tão especial assim é quase que uma viagem no tempo para um paizão como ele. Eu sou engenheiro de segurança do trabalho, tenho uma empresa em Guará, NetSeg. Tenho o prazer de trabalhar no Santuário Nacional há aproximadamente 23 anos. Fui casado com a Ana Cláudia, ela faleceu. Tive 2 filhas, a Mariana e a Carol. Hoje, com 58 anos de idade, casando a minha filha mais nova, né? Minha caçulinha, a Mariana, com 31 anos de idade, casando com o André. O casamento ia acontecer no ano passado, mas precisou ser adiado por causa da pandemia. Apreensão para a família toda. Fica milhão aqui, né? Mas na realidade o casamento era para ser em maio, dia 4 de maio, né? Infelizmente, por causa da pandemia, a gente teve que mudar. E eu acho até que a Mariana teve sorte ainda, porque não tinha data, né? Os casamentos hoje em dia tudo lotado. Então, ela conseguiu esse feriado de segunda para terça, a gente está fazendo hoje. E a vantagem, como Deus é bom com a gente, né? Véspera de um feriado, a família do André é de Prudente, então eles puderem vir com calma, né? Estão aí desde sábado, uma galera chegou sexta, chegou sábado, chegou domingo. Então, até esses dias fez com que a gente acalmasse um pouco, entendeu? Frio na barriga que agora, nesse que é sem dúvida um dos dias mais marcantes na vida de um pai de menina, vai dando espaço para a alegria de ver a sua filha começando uma nova etapa da vida dela e podendo, literalmente, caminhar ao seu lado. O sentimento de ser pai é um sentimento único, né? É um sentimento assim que você não consegue, por mais que você queira passar em palavras, né? Você, sabe, você arrepiar, entendeu? Me lembro lá aqui em Guará, quando ela nasceu na Santa Casa de Guará, né? Foi uma quarta-feira, se eu não me engano, às 11 horas que ela nasceu. E assim, aquela pulsação, aquele coração que saindo pela boca ali, né? E eu e a Ana fizemos uma opção de não ver o sexo ainda, naquela época já podia ver o sexo, né? Então era uma coisa que a gente confiava muito em Deus. Nossa Senhora nos protege, Nossa Senhora trazendo, né, uma criança, um neném, assim, com saúde, era o mais importante pra gente, né? Mas enfim chegou a hora. Depois de conversar com a gente, lá foi ele se arrumar. Terno, gravata, cabelo, tudo ok. Mas e o coração, Egídio? Coração aqui, ó. Coração na boca, coração na boca, né? E vamos que vamos. De casa, ele foi buscar o missionário redentorista Padre José Pereira, convidado para celebrar a união. Depois, a oportunidade que ele estava esperando o dia todo. Ver a sua filha ali, terminando de se arrumar minutos antes da cerimônia. Fogo, cara. Machuca lá dentro. Não. Aperto no coração. Não vale a pena. E lá foram os dois com destino à capela onde o noivo a espera. Uma última troca de olhares antes de entrar, até que os músicos anunciam: era chegada a hora. Abençoe por tudo. Obrigado, viu? O templo não tem nome melhor, Sagrada Família. E é inspirados neste exemplo que o Egídio espera que a filha e o genro construam sua vida a dois. Umas coisas que eu falei para Mariana, que casamento é abrir mão. Sabe? É buscar a felicidade do outro, não a sua. Quando você olha para o seu umbigo e vê a sua felicidade,
você não vê a felicidade, talvez, do André e do casal. Um padre uma vez me falou, e é verdade, num relacionamento, seja ele qual for o relacionamento, tem que ter a individualidade da pessoa, a individualidade do casal, a individualidade da família. Então, respeitando, né, os espaços de cada um. E sempre falei para elas, e falo para o André também, acreditar em Deus e Nossa Senhora, fazer o bem. Quando a gente faz o bem volta para a gente. Felizes aqueles que tiveram em sua vida tempo para conviver e aprender com seus pais. Mais abençoados, então, os que têm o privilégio de, em algum momento da vida, retribuir todo esse amor recebido. É assim que essas 3 irmãs enxergam a vida que levam hoje. Como pai, ele foi muito bom pra gente. Ele ajudou muito meus filhos, viu? Ele formou meus filhos, deu muita força, mas eu não aguento falar, porque ele foi muito bom. Ele foi muito pai maravilhoso. Se eu sou aposentada hoje, se eu tenho o que eu tenho, foi porque ele que me incentivou. Sabe, ele ia nas casas dos amigos dele e pedia, arruma emprego com minha filha. Arrumou, depois as pessoas me incentivaram a fazer um concurso, eu me aposentei graças a ele, entendeu? Também tudo é ele que sempre incentivou os filhos. Muito, muito prazeroso, tá? Aqui a gente fica sábado, domingo, feriado, dia santo, a gente deixa a festa para ficar com ele. Tá? Quando há uma oportunidade de deixar ele com um dos irmãos, a gente vai, mas se não há, eu não me importo. A gente perde qualquer festa para ficar aqui, para não deixar ele sozinho. O seu Antônio tem 97 anos e uma saúde muito boa. O professor de educação física lembra das histórias da família, gosta de conversar e come de tudo. Só que alguns problemas trouxeram para ele uma dificuldade de locomoção e também a perda da visão, o que fez com que suas filhas precisassem organizar uma rotina de cuidados ao pai. Às vezes eu sento aqui e começo a conversar com eles, eu deito aqui do lado aqui enquanto ele está deitadinho aqui, entendeu? Posso na pele mesmo. Na pele mesmo, tá bom. Tá? É assim, Guilherme, nós vamos, né, uma substituindo a outra e vamos cuidando dele, né, conforme Deus preparou para nós, né? Por isso, tudo precisa ser bem combinado e registrado. Na parede, um quadro com os remédios e os horários das doses. E entre elas, muita sintonia e parceria para oferecer uma boa qualidade de vida para aquele que sempre se doou ao máximo pela família. Tem o horário dos remédios, tem o horário que ele chama a gente e fica conversando com ele. Fala, tô muito sozinho aqui, vem bater papo, a gente fica ali conversando com ele. Porque ele sente muito sozinho, ele fica ali só deitado, sentado, deitado. Aí ele chama a gente fica ali de papo com ele um pouquinho. Todo dia é essa rotina, né? Eu venho, medico, sabe? Ajudo a dar o banho, trocar a fralda, porque muitas vezes ele tá tão pesado que precisa de mais de uma pessoa. Então eu ajudo, aí faço a comida, entendeu? Depois eu vou lá fazer o meu também. Mas todos os dias nós estamos aqui depois que, né, ele ficou impossibilitado, né, papai? Aí a gente vem aqui e faz. Depois eu vou embora e meus irmãos que ficam para cuidar dele. No outro dia de manhã eu tô aqui para dar um cafezinho, brincar com ele. Brinco com ele, né, seu Totonho? Fala pra ele, né, seu Totonho? É ou não é? Então é essa vida, entendeu? E mesmo com essa sobrecarga de funções, de cuidar das suas famílias e também do pai, cada momento aqui dentro desta casa deixa marcas que para elas dinheiro nenhum paga. Então eu só tenho que agradecer também a Deus, né? Por tudo que ele fez. E agora nós estamos retribuindo, dando força para ele. Um herói, né? Um herói. Porque meu pai, além de ele cuidar de nós 12, ele cuida de muitas famílias aí fora, né? É uma pessoa assim, muito caridosa. E nessa cena aí, quem cuida de quem? Uma pergunta indelicada pela qual o Sérgio certamente já passou. Meu nome é Sérgio, eu estou aqui com a minha família, a Lavília, de 11 anos, minha esposa Elisângela, e somos de Amparo. Bom, eu sou pai de rodinhas. Eu tenho uma deficiência física congênita
derivada da AME, que é a sigla para amiotropia espinhal tipo 2. Eu e a Elisângela, entre namoro, noivado e casamento, nós estamos juntos já há 20 anos, né? Nós casamos em 2007 e 2 anos depois resolvemos, então, iniciar aí a jornada rumo a essa experiência maravilhosa, né, que é a maternidade, a paternidade. Uma paternidade atípica, mas não com menos amor. A minha participação como pai, né, eu sempre falo que paternidade é atípica, né? Na verdade, a diferença está apenas no olhar de quem nos observa, porque paternidade é paternidade, né? A única diferença está numa palavrinha que é adaptação, né? Então, a nossa relação ela é pautada pelo respeito, pela naturalidade, pelo bom humor, né? Que ela vira é uma criança muito bem-humorada, tudo, acho que ela herdou de mim essa parte, né? Tudo levado com leveza. E ela foi observando naturalmente que o papai dela, né, usa cadeira de rodas. Quando ela vinha, tinha 4 anos e pouco. A gente estava assistindo um desenho animado e tinha uma bruxa nesse desenho. Aí no meio, estavam só nós dois na sala, né? A mamãe estava descansando. Ela pediu para ir no banheiro e aí eu falei para ela, foi a primeira vez que ela empurrou minha cadeira de rodas. Eu falei para ela, o papai vai com você, mas tem que levar. Quando nós voltamos, cara, ela me deu um abraço e um beijo tão gostoso. Ela falou assim, obrigado, papai, por me proteger da bruxa. O pai do filho é um super-herói, não importa se ele consegue levantar 1 quilo, 10 quilos, 200 quilos, ou se ele não levanta nem o braço, como é o meu caso, né? Quando você nasceu, tudo virou do avesso. História que ajudou inclusive a inspirar uma música que fala justamente sobre isso, a troca de cuidados entre pais e filhos. Obra desse outro paizão aí, o compositor Marcelo Correia. Nossas diferenças, inventamos. O gigante Léo, que ele é anão, né? Ele é um pai com deficiência, ele tem um nanismo, ele, como ele sabe que eu que sou o artista da galera, da muvuca ali, da nossa bagunça, que canta, que compõe, ele me chamou o Renato, que também é um contador de histórias, para a gente poder escrever juntos e compor essa canção juntos. Foi muito fácil, assim, para mim, eu não me sinto apto a lançar uma canção sobre ser um pai com deficiência se eu não vivo aquilo. Só que dentro da minha arte, do jeito que eu lido com esse meu lado mais lúdico, eu consigo ajudar a mensagem, né? Eu consigo contribuir com a mensagem. Então eu falo muito com o Léo, Léo, a arte é toda sua, a mensagem é sua. É uma mensagem clara para o pai que possui alguma deficiência. Eles nos convidaram a participar do videoclipe dessa música, que tem uma letra fantástica, né? E é isso daí, né? E quem cuida de quem? Porque quem nos olha, né? Aqui um cuida do outro, né? A minha esposa cuida de mim, a minha filha ajuda a cuidar e eu cuido delas, né? Porque não é a limitação. O cuidado, ele é muito abrangente, né? Quando a gente fala em cuidado, a gente não fala só de banho, né, de higiene, de alimentação. Existe o cuidado emocional. Quem cuida de quem cuida? Quem cuida de quem cuida? Que importância que isso tem? Se juntos ficaremos bem. O Marcelo também é pai e, desde a vinda da sua primeira filha, passou a se dedicar inteiramente a ela. Naturalmente, o seu dom para escrever canções e criar melodias também.
toda a minha arte, meus textos, minhas músicas, elas falam sobre paternidade, sobre como que a gente, homem, pode exercer esse papel de cuidado, esse papel de pai de uma forma mais afetuosa, uma forma mais carinhosa, uma forma mais presente. Que eu viria me tornar. Passei a entender o que passaram meus pais. Passei a querer ser alguém melhor cada vez mais. Ele é mais um daqueles que usa as redes sociais para divulgar o seu trabalho e, principalmente, o modelo de paternidade no qual acredita. Desde que a Liz nasceu, eu acompanho todo o dia a dia dela. A Liz é mais velha, de 4 anos, e que hoje a gente tem um formato aqui de casa que é diferente do formato que a gente entende como tradicional. Minha esposa trabalha fora, eu que sou o músico, o compositor que trabalha de casa, então eu acabo ficando mais tempo, né, com as crianças, cuidando das crianças, toda a interação com elas, coisas que teoricamente a gente entende que a gente foi ensinado que seria um papel da mulher, né, que é levar a filha ou o filho no creche, a adaptação da creche, cozinha, né, toda a alimentação aqui de casa sou eu que faço, né, minha esposa, enfim, a gente tem uma divisão de tarefas que eu acho que é o papel do pai que a gente tem que buscar, né, o papel que o pai efetivamente participe, não seja só o provedor da casa, né. Mas cabe nós 3 e talvez 4 e mais um labrador. Mas pode ser um vira-lata. O amor que nasceu pra dar certo e sobrepor a dor. E qualquer coisa que apareça. A primeira herança que nós deixamos para os nossos filhos, com certeza, é a genética. Afinal, fala a verdade, é ou não é a minha cara? Mas, além disso, eles tendem também a repetir os nossos comportamentos e interesses. Aqui em casa, por exemplo, o Joaquim já tem a mesma paixão pelo Corinthians, o dom de fazer gracinhas e também esse jeitão bem comunicativo. Já ouviu aquele ditado, né? Filho de peixe, peixinho é. Eu sei que alguns desses interesses vão ficando pelo caminho, mas tem alguns exemplos que mostram que às vezes eles duram a vida toda. Nas veias da família Mazanetti corre o mesmo sangue e também a paixão pela música. Legado que tem passado de geração em geração. Meu nome é Fabiano Vasconcelos Manzanetti, sou filho de Hélio Manzanetti, Zilda, e tenho 2 filhos, Ramon e Juan. Sou casado com a Deise, ela tá dando aula lá. E a música começou cedo em casa, né, cara? Meu pai, ele tinha um grupo e já... Naquela época ele tinha um conjunto, ele fazia ensaio em casa. Então a gente tava sempre no meio. Meu pai sempre, quando abria o saxofone, ele contava as histórias do meu avô. Ó, esse sax aqui tem muita alegria. Seu avô levava muita alegria para todo mundo. Na verdade, acho que tá mesmo assim no sangue nosso, porque foi uma coisa que... não é que ninguém obrigou a gente, assim, né? Ninguém veio, não, você tem que fazer isso. Não, foi escolha nossa, então veio da gente mesmo, né? Acho que de ver meu pai contando as histórias que meu avô tocava, né? Até as pessoas que conheciam meu avô falavam pra gente, né? Nossa, o avô tinha banda, nossa, então... O pai do Fabiano tinha um grupo musical que agitava os bailes da região na época, com direito a LP gravado e tudo. Só que apesar da influência, ele mesmo só foi entrar no mesmo tom depois de adulto. E aí se apaixonou pela música e pela esposa, Daisy, e tratou de passar para os filhos a tradição familiar bem cedo. Quando a mãe estava grávida deles, eu punha a viola na barriga todo dia. E ficava assim, ó, dedilhando. Nos 2 eu fiz isso, nos 2. Todo dia eu fazia isso. Só que aí cada um resolveu seguir o seu próprio estilo a partir dali. O Ramon, que hoje é instrutor no Pensa, o projeto de educação musical do Santuário de Aparecida, logo se interessou pelos instrumentos clássicos. Vendo um dia o programa do Raul Gil, né, eu vi a família Lima tocando e eu falei, nossa, que instrumento é esse, né? Que instrumento interessante, instrumento diferente, um timbre diferente. E era justamente o violino. E aí eu falei, pai, eu quero tocar esse instrumento aí. E eu acho que foi um pouco de influência dele, por ele ser mais velho que eu, 5 anos de diferença, né? Então quando ele começou a tocar com 7, no caso, eu tinha ali 2 anos. 3 anos. 2 para 3 anos. Então
Eu cresci vendo ele tocando, meu pai tocando, então assim, eu senti esse vazio. E eu, né? Vou ficar fazendo o quê? Eu só olhando também? Chegou a querer tocar violino também, Cheguei, na verdade, fiz até algumas aulas de violino, né? Porque eu vi ele tocando, só que eu achei difícil. Isso aqui acho que não é pra mim, não. Já o Juan experimentou piano, clarinete, fez aula de canto, mas se encontrou mesmo foi na estrada do rock e formou uma banda com os amigos de infância. E apesar dos caminhos diferentes que cada um seguiu, sempre deu tempo de fazerem música juntos. O ruim é que ensaiava briga no ensaio, porque eu achava que tava certo, eu falava que ele tava desafinado, ele falava que tava tocando errado. Então assim, tinha essas coisas que é super normal, toda pessoa tem, né? E olha, pra minha surpresa, não é que juntaram um violão, uma guitarra elétrica e um violino da samba, ou melhor, da baião. Se eu começar a falar do meu pai, que eu vou começar a me emocionar, né? Porque foi um cara que sempre esteve do meu lado, sempre me incentivou bastante. Realmente ele é um exemplo para mim, né? Em todas as coisas, assim, tanto na música como na vida, como ser uma boa pessoa. E eu falo para minha mulher, se eu conseguir ser 1% do que meu pai é, para mim, eu ser 1% dele pro meu filho, eu já vou estar realizado na minha vida. Ele deu o máximo que ele podia dar pra gente, então significa muito isso, né? O que é ser pai? Só a experiência de cada um vai dizer. Para mim é viver um amor único, voltar a ser criança, se preocupar, ouvir que você precisa saber fazer tudo, afinal isso também é coisa de pai, mas não fazer tudo, porque isso é coisa de mãe. É aprender a ouvir menos e sentir mais. É entender que tudo que fizemos na nossa vida antes deles ganha sentido, mas perde a prioridade. Eu sou pai e avô. Pai e avô, já. 4 filhas e 2 netas. Me parece que a paternidade deve, talvez, estar localizada nessa tentativa de atender essas necessidades. Eu entendo que ter diante de si uma outra vida, né, alguém que está ali em desenvolvimento, em formação, é algo tão sobrenatural, é algo tão especial, que talvez as palavras não conseguem abarcar tudo o que isso significa. Mas também uma grande responsabilidade, porque eu não posso pensar somente em mim, eu não posso ter um filho centrado em mim. Cara, não tem alegria maior de ter os 2 filhos que eu tenho aí, é só orgulho. Só orgulho mesmo, educados, entendeu? Tranquilos, não fica aí pra rua aí, não puxou o pai dele, né? Não puxou o pai dele. Ser pai não dá para você programar, não existe uma receita de bolo. Você vai lá, compra um caderninho, ser pai é 2 pontos, isso. Ser pai é você estar próximo do filho. Não, eu não sou um paizão, eu sou um pai medíocre comparando com uma mãe. Né? Eu não faço nada além do que uma mãe faz e às vezes muito mal e porcamente. Só que para a sociedade, mas 4 filhos estão pro céu, cara, não. Para mim, eu posso dizer que foi o maior presente que eu recebi na minha vida e meu trabalho é tentar falar com outras pessoas que pensam do mesmo jeito. E não há nesse mundo experiência mais gostosa do que essa.